2 Samuel, capítulo 21, versículo número 15, nós vamos ler até o 22. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, até o versículo 22. Todos acharam? A palavra de Deus diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isibe-Benob, que era dos filisteus, do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, e intentou ferir a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e o feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elhanã, filho de Jaaré, Oregim, Belimita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante. Injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Amém? Este é um texto conhecido por alguns, não por todos, mas ele registra o gigante que Davi não venceu. Quando nós olhamos para Davi, nós o conhecemos como aquele que ainda muito jovem, após ter algumas experiências ali no pasto, ter algumas experiências ali no seu dia a dia, ao livrar as ovelhas do urso, do leão. Nós vemos Davi mais tarde enfrentando um gigante, e diante do combate no qual ele tinha, ele pergunta o que receberia. Ficaria livre de impostos, ou até mesmo receberia uma noiva. Mas quando lembramos de Davi, nós lembramos da sua vitória, nós lembramos daquilo que consagrou ali o nome de Davi, onde ele declarou que no nome do Senhor ele teria vitória sobre aquele gigante. Mas muitas das vezes nós não olhamos para Davi nessa condição, ou até mesmo nesse ângulo, na percepção do gigante que Davi não venceu. Amém? O primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse é justamente essa ênfase: o gigante que Davi não venceu. Amém? E a pergunta que eu te faço mediante o texto que nós lemos é: Davi não venceu, mas alguém venceu esse gigante? Sim, o gigante ele foi vencido, e é justamente disso que eu quero falar essa noite, uma noite especial, onde se remete a um culto especial de celebração, Dia das Crianças, mas aonde nós entendemos que Jesus inúmeras vezes utiliza-se dessas crianças
para mostrar o reino dos céus. E quando nós olhamos e refletimos em Samuel, em 2 Samuel, nós podemos perceber, amado, que Deus, Ele trabalha de geração em geração. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós percebemos? Nós percebemos que Deus, Ele trabalha numa geração. Diga assim: eu sou esta geração. Aleluia. Tenha convicção que você faz parte daquilo que nós estamos compartilhando hoje, porque Deus usa uma geração para influenciar outra geração a quê? A manifestar a glória dele. Então, quando nós nos reunimos com as crianças, que nós fizemos um momento muito especial aqui, onde eles adoraram, onde eles louvaram, e nós vamos fazer isso no final de novo com todas as crianças que nós temos aqui hoje. Mas nós entendemos, amado, que não é somente para cantar como passarinho, não é isso. O propósito, tanto nós como Ministério de Louvor, quanto dessas crianças, não é ficar ensaiando e se reunindo e cantando, não é isso. Mas é manifestar a glória de Deus, é manifestar a glória do Senhor. Esse é o nosso encargo, edificar uma igreja de vencedores, de pessoas convictas na fé, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Como o ministro de louvor disse aqui, vai passar. Por quê? Porque o Senhor é mais. Porque existe uma fé inabalável, existe uma fé aprovada. E nós vemos nos versículos que nós lemos, amado, que alguém salvou a Davi. Mas quem foi a pessoa responsável em salvar Davi? Nós lemos aqui que foi Abissai. E quem era Abissai? Quando nós olhamos para Davi e Abissai, nós vemos duas gerações. Nós vemos a geração daquele que venceu o gigante, que logo após ali, um período, mais à frente ele passa a treinar os valentes de Davi, que nós vamos ver um pouquinho hoje. E nós vemos que Abissai, que salvou Davi no momento em que ele estava cansado, estava ali, encurralado por um gigante, foi a próxima geração que estava ali com ele, e que matou aquele gigante. Então Davi, amados, ele representa uma geração de líderes levantada por Deus. Mas que líderes são esses? São líderes com a unção da conquista. Que conquista? A conquista que Jesus bradou na cruz: está consumado. É assim que nós avançamos. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Com o quê? Com a certeza de que já foi vencido. E quando nós vemos a Davi, amados, nós entendemos que ele venceu aquele gigante, sim. Mas ele venceu porque havia uma unção sobre a vida dele. Havia uma convicção sobre a vida dele. Havia uma certeza sobre a vida dele do que? O mesmo Deus que me deu a vitória sobre o urso e sobre o leão, me dará a vitória também contra este filisteu. Havia uma certeza de conquista, uma unção, e essa unção ela foi transferida. Ela foi passada a certeza de que havia um sangue. Nós já compartilhamos lá em Êxodo, em certa ocasião, aonde Deus fala para o povo de Israel passar ali o sangue nos umbrais. E no momento que se passa o sangue nos umbrais, a palavra de Deus diz que havia dois tipos de família. Havia a família que tinha convicção de que a morte ia passar, mas o sangue iria livrar. E eles estavam convictos que aquela noite, juntamente ali de Faraó, com aquela situação, haveria a vitória. Mas lá em outra casa havia aquela outra família que também cumpriu ali o procedimento, passou o sangue no umbral, mas não tinha a mesma certeza. E o filho pergunta ao pai: mas o que vai acontecer? E o pai, morrendo de medo, ele diz: eu não sei o que vai acontecer. Falaram para a gente passar e a gente passou. Falaram para passar o sangue nos umbrais, a gente passou, agora eu não sei. E os gritos lá fora, e as crianças morrendo lá fora, e o desespero lá fora, e aquela família tremendo, mas só que a morte passa.
E a convicção do sangue livra aquela família. Uma família tinha convicção, uma unção de conquista, a outra nem tanto. Mas ambos tinham sangue, amém? Por isso que é importante para nós entender que como igreja, amado, existe uma unção sobre nós. E diante desses pequeninos que estão conosco, o nosso encargo não é levar eles para o cultinho e fazer com que eles ali não atrapalhem, não. Mas entendendo que eles são a próxima geração.